Acabou de sair a notícia de que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o Bolsonaro pelo crime de prevaricação. Como vocês sabem, eu falei muito sobre esse assunto aqui nos últimos dias, os irmãos Miranda, o Luiz Miranda, deputado, e o Luiz Ricardo Miranda, servidor público, foram até o Bolsonaro para denunciar uma compra suspeita de vacina pelo Ministério da Saúde. Havia indícios de irregularidades na compra da Covaxin. O Luiz Ricardo Miranda passa isso para o irmão, para o Luiz Miranda e o irmão juntos vão até o Bolsonaro e contam isso. E a Polícia Federal vai investigar isso agora, né? Só que aparentemente nesse fim de semana o Bolsonaro confessou esse crime, que ele prevaricou. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de uma fala dele num programa de rádio no Rio Grande do Sul, da Rádio Gaúcha, que ele disse o seguinte: ele, o Miranda, pediu uma audiência para conversar comigo sobre várias ações. Tenho reunião com mais de 100 pessoas por mês, dos mais variados assuntos. Eu não posso simplesmente, ao chegar qualquer coisa para mim, tomar providência. Então o que ele fala aqui é o seguinte: veio até mim, eu sei que era alguma coisa irregular, tanto que, segundo o Luiz Miranda, o Bolsonaro foi lá e falou que é coisa do Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, então ele sabia que tinha uma coisa irregular, sabia que havia um grupo por trás disso e não atuou. Então, nesse sentido, ele confessa ter prevaricado. Agora só falta a Polícia Federal reunir os indícios e, quem sabe, prender o Bolsonaro, ou removê-lo do cargo, ou iniciar um processo agora para remoção dessa figura, E outra coisa que tem acontecido nos últimos dias são os boatos de que há um áudio, há uma conversa gravada do Bolsonaro, não se sabe se quem gravou foi o Luiz Miranda, se foi o irmão dele, mas um áudio de 50 minutos no qual o Bolsonaro fala barbaridades. Eu não quero criar expectativa em relação a esse áudio, porque a gente ficou esperando, por exemplo, aquele vídeo do Ministério lá, na reunião ministerial, que o Sérgio Moro havia denunciado, que de fato era um vídeo bizarro, pavoroso, com um monte de falas criminosas dos ministros, com o Bolsonaro falando absurdos. A gente achava que aquilo ali fosse o suficiente para derrubar o Bolsonaro, e não. Na cabeça do bolsonarista, você tinha lá um herói, o mito, viva mito, ele defendendo os brasileiros. Então, eles têm a capacidade de sempre girar, como diria o Marcos Rogério, sempre girar a narrativa e transformar algo negativo em positivo para eles. Então, pode ser que esse áudio seja bombástico e ajude a derrubar o Bolsonaro, ajude a retirar o Bolsonaro do poder, ou pode ser que não tenha tanta coisa assim significativa e sirva apenas para mais uma justificativa dos bolsonaristas, que são hábeis em passar pano. A gente vai ter novidades possivelmente nos próximos dias ou próximas horas, Mais tarde, hoje, vai ter no Roda Viva uma entrevista com o Luiz Miranda, ou seja, pode ser que venha coisas novas pra gente, ou talvez não, porque ele está ali junto com a CPI, trabalhando em sigilo com a CPI, então não sei até que ponto ele pode revelar certas coisas, mas pode vir novidade. Amanhã certamente eu venho aqui para falar sobre o Roda Viva, mas esse áudio pode ter sim um potencial explosivo. Quem ouviu diz que tem coisa grave ali dentro, mas nada garante que vá ter o potencial de derrubar o Bolsonaro. Resta saber agora se, com essa autoincriminação dele, ao dizer que ele sabia, mas não fez nada, se isso não vai acelerar o trabalho da Polícia Federal também e não vai ajudar logo a remover o Bolsonaro ou prendê-lo, se for o caso. Mas a gente espera que seja o início do fim do Bolsonaro, que acabe o governo dele logo, acabe essa tragédia logo e possa ter, a sensação de retorno à normalidade. Falando nisso, talvez vocês tenham visto aí, reparado que o Bolsonaro parece estar muito mal de saúde, O tempo todo arrotando, ele fala arrotando, ele não consegue concatenar as ideias. O melhor momento, antes da Cruz tocar, era Dilma ganhou, Aécio ganhou, Dilma ganhou, Aécio ganhou, por 271 vezes. É você jogar uma moeda 271 para cima e dar cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. E isso deve ser a quantidade de átomos aqui na Terra. Então isso é fraude. É fraude, é roubalheira. Muita gente especula que pode ser por nervoso, ansiedade, ou seja, a pressão dessas diferentes frentes de ataque contra ele agora, a CPI, o Luiz Miranda e outras coisas acontecendo, então ele pode ser que ele esteja agora acuado, ele diz que não se preocupa, ele diz que não está com medo, mas certamente ele sabe que o negócio pode complicar bastante para ele e acabar todo mundo preso, Acabar ele preso, alguns ministros dele presos também, e ele sabe disso. Ele sabe que tem uma grande chance de ele acabar em cana. E está nervoso. Então essa gastrite, essa azia dele aí, esse arroto interminável dele pode ser que tenha um efeito físico da pressão psicológica do Bolsonaro, Coitadinho, Estamos com pena dele aqui. Mas eu tenho a confiança de que em algum momento
o Bolsonaro será removido do cargo, antes da eleição, de preferência, né? Eu não quero soar muito otimista porque não combina comigo, mas eu imagino que tem grandes chances de avançarem sim em investigações contra o Bolsonaro e provar que ele de fato cometeu crimes como presidente. Então esse é o primeiro assunto que eu quero mencionar com vocês. O segundo assunto que eu quero tangenciar aqui é porque a gente tem visto cenas agora, nesse fim de semana, de manifestações em Cuba contra o governo cubano, contra a ditadura cubana. E muita gente foi para a rua, milhares de pessoas ocuparam a rua de Havana, e a reação do governo foi, por um lado, repressão, né? Mandou a polícia para prender manifestantes, e por outro lado, o presidente do país foi se manifestar dizendo que era importante que as pessoas, as defensoras do regime, fossem para as ruas também, que a falta de alimentos, porque essa manifestação tem a ver com a carência de produtos e de alimentos no país, né? E também pela crise sanitária da Covid. Algumas regiões estão já entrando em colapso sanitário lá em Cuba. Então ele vai justificar isso dizendo que é culpa do embargo econômico, que é culpa do imperialismo norte-americano e que inclusive as manifestações são manifestações contra-revolucionárias, pessoas estimuladas pelo governo norte-americano para isso. Bem, é a narrativa que eles utilizam, né? É a história que eles contam o tempo todo. Qualquer pessoa que seja dissidente, seja contra o governo, é um infiltrado ou é alguém pago pela CIA, alguém pago pelo governo americano, o que é uma grande bobagem, né? Você tem um governo que é repressivo, você tem um governo que é autoritário e que muita gente vai ficar insatisfeita. De tempos em tempos, o governo cubano ele faz uns expurgos ali, né? Quando eles liberam barcos para deixarem Cuba e irem para os Estados Unidos, irem para Miami e põem lá um monte de presidiário, doentes mentais, um monte de gente, criminosos e um monte de gente para fugir de Cuba junto com refugiados legítimos, né? E depois, quando teve o período especial que entrou em crise o país, né? Quando há a queda da União Soviética, que era a maior financiadora do regime cubano, o país entra em colapso financeiro e muita gente foge com botes improvisados, com boias, cruzam lá para chegar até a Flórida também. Então, de tempos em tempos, eles abrem um pouco a torneira para que as pessoas possam fugir do país. Mas uma coisa que é fato, e eu tinha falado sobre isso no começo da pandemia, é que a insatisfação gerada pela pandemia, né, e isso seria decorrente da crise sanitária, da crise econômica, da crise política, levaria certamente a muita gente, em muitos países, à insatisfação. Então a gente tem visto manifestações em países democráticos e em Cuba também acaba sendo um reflexo disso, né? Cidadãos cubanos que estão insatisfeitos com a crise decorrente da pandemia também, né? Não apenas isso, mas também acentuada pela pandemia, e que estão insatisfeitos e querem uma troca do regime. Se vai acontecer ou não, não sabemos, é difícil prever. Mas eu posso aqui na minha leitura dizer que grande parte da legitimidade do regime cubano estava atrelada a Fidel Castro. Após a morte do Fidel Castro, me parece que há um enfraquecimento dessa noção, né, da luta feita pelos revolucionários cubanos, e aí sim você tem uma velha guarda que ainda controla o país, mas à medida que essas pessoas vão deixando o poder e vão morrendo, isso vai para uma nova geração deixando de fazer sentido. Você tem uma geração cubana que não sabe o que foi a revolução, que não compreende a luta que eles fizeram, que não concorda com o que eles fizeram e que querem viver uma vida como vive um americano, como vive alguém em Miami. E daí você tem também um grande número de emigrados de Cuba, né, que moram nos Estados Unidos e que mandam dinheiro para os parentes, e aí você tem um contraste, né, um cubano, um jovem cubano que tem lá um primo cubano nos Estados Unidos e o padrão de vida é totalmente diferente, e aí a pessoa quer algo parecido, ela não quer viver na penúria, ela não quer viver na miséria, ela não quer viver passando fome, passando necessidade, ela quer ter o tipo de prosperidade que o primo dela nos Estados Unidos tem. E aí isso vai levando uma nova geração a querer mudanças estruturais. Contra-revolucionárias? Em certo sentido, sim, porque ela não quer mais o modelo revolucionário cubano. Então, como eu disse, não dá para saber se essas manifestações vão crescer, vão se tornar mais volumosas, isso vai pressionar o regime cubano a uma mudança de postura, a uma abertura política, a algum tipo de flexibilização do regime, ou se vai levar a uma repressão mais dura e vai levar também a uma nova onda de imigrados cruzando lá para a Flórida. Não sabemos. Só que, como eu havia dito, a gente pode esperar isso em outros países, né? A gente pode esperar esse tipo de insatisfação, esse tipo de crise, que leva a posturas extremas na política também, né? Por exemplo, a gente fala muito da extrema-direita global, né? A ascensão do trumpismo, do Brexit ou do Bolsonaro no Brasil. Esses movimentos, eles estão atrelados a crises políticas e econômicas. A ascensão do Trump, a gente tem que pensar que está diretamente ligada à crise de 2008, a crise
financeira de 2008. Isso vai levar ao empobrecimento da classe média norte-americana, vai levar a uma insatisfação, e isso leva à busca por saídas populistas. Isso leva à busca por um líder forte que vai mudar aquele regime, aquele sistema, que vai mudar aquela situação, que promete mundos e fundos, e você confia naquela pessoa e ela chega ao poder e não faz porcaria nenhuma. Esses momentos críticos são os momentos nos quais certas lideranças de oposição ao establishment, de oposição àquilo que está dado, possam surgir e crescer e se manifestar e tomar o controle. É o mesmo caso do nazismo e do fascismo. É um momento histórico ali no qual você tem o pós-Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica mundial, né, a crise de 29, isso leva a uma crise profunda na Alemanha, uma crise na Itália, e isso leva à insurgência de líderes populistas, no caso fascistas e nazistas, chegam ao poder através do anseio popular de mudança. Então esse momento em particular da pandemia, nos próximos anos, a gente pode dizer que próximos 2, 3 anos, isso vai levar a mudanças profundas pelo mundo. A gente vai ver muitas trocas de regime por aí, a gente vai ver muitas trocas de governo, a gente vai ver muita ascensão de líderes populistas com um discurso inflamado, radicalizante. Então, aguardem. E aqui eu falo com base nos padrões históricos que a gente já observou, né? São os momentos de ruptura, grandes e profundas transformações. Talvez seja o caso de Cuba. Talvez seja o fim do regime revolucionário cubano. Não sabemos. Bem, eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre a investigação agora aberta pela Polícia Federal, que tem como elemento adicional a própria confissão do Bolsonaro na Rádio Gaúcha, dizendo que ele recebeu os irmãos, sabia o que estava acontecendo e ele não pode tomar providências porque são muitas coisas acontecendo o tempo todo. Então, assim, o que eu posso fazer? Sou apenas o presidente. Então, lavou as mãos e vamos ver no que dá. E a segunda história é sobre Cuba. Se vocês estão acompanhando aí as manifestações, está acontecendo por lá, se você acha que isso pode levar a uma troca de regime, se você acha que isso é positivo ou não também, né? Porque tem gente que defende o regime cubano, o que você acha que pode acontecer? E se podemos esperar, de fato, nos próximos anos, muita insatisfação popular, que vai levar, de fato, troca de governos, derrubada de regimes, o que a gente pode esperar? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com cursos de escrita narrativas por lá, confira na pré-venda o meu livro de contos, A Empresa da Minha Mão Esquerda, e também o livro sobre o Bolsonaro. Se cuide por aí e até mais. Tchau!